teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém o credor veio para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, repete comigo: todas, disse a seu filho: traz-me uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite acabou. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, Pai, que prepare os nossos corações para receber o que o Senhor reservou para nós neste lugar. Deus, que toda barreira, todo empecilho, toda distração caia por terra nesta noite pelo poder que é no Teu nome. Jesus, lidera, Senhor, essa mensagem. Amigo Espírito Santo, vem comigo, porque se o Senhor não vier, não tem nem por que eu continuar. Então fica à vontade, fala segundo o Teu querer, não o meu, Senhor. Importa que eu diminua e o Senhor cresça, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito. Oh Deus, esse irmão, essa irmã que entrou aqui, Senhor, em busca de uma resposta do Senhor, que dentro dessa mensagem o Senhor venha trazer, Senhor, essa resposta. É o que eu te peço. E enquanto nós estamos aqui, Senhor, te adorando e bendizendo o Teu santo nome, visita o nosso lar, visita a nossa família, visita aqueles que não estão aqui, Senhor, os filhos, esposas e esposos, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Deus. Fica à vontade. Amém, Jesus, e amém. Aleluia. Você que pode, aleluia, aplauda Jesus nessa noite. Pedimos toda honra, toda glória. Você pode aplaudir porque é pro Rei? Melhor? O merecedor é digno. Interessante que quando eu cheguei aqui, estava sendo falado sobre a mulher samaritana. E dentro dessa mensagem, o Senhor também me levou a passear sobre a mulher samaritana. E eu achei lindo, eu falei: Jesus testifica, né? Quando algo é dele, Edman, o Senhor testifica quando a mensagem é dele. E eu louvo a Deus por essa mensagem que o Senhor colocar em nosso coração. Por que, Andressa? Porque é uma mensagem que vai edificar a minha e a sua fé. Nós estamos vendo uma mulher que está vivendo um momento de luto. Uma mulher que está vivendo um momento de luto. E todos nós sabemos que momento de luto é momento de dor. É momento que a pessoa fica muitas das vezes fragilizada. Que dirá uma pessoa que está vivendo luto agora do provedor da casa, do marido, do sacerdote da casa. Então essa mulher, querida, ela está vivendo um momento de luto, um momento de dor, e agora se encontra numa situação desesperadora, além da dor. Por que, Andressa? Porque os credores que tinham dívidas, os credores agora vêm para apanhar os seus 2 filhos e levarem agora cativos. A palavra de Deus vai dizer que ela se levanta mesmo em meio ao luto. E ela vai até o servo de Deus, homem de Deus. E quando ela chega até Eliseu, a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, ela lembra a Eliseu quem era o seu esposo. E quem era o esposo dela? Servo do Senhor, servo do Deus Altíssimo. E ela vai dizer: olha, o teu servo,
servo servia ao Senhor. Ele era fiel. Ele era um homem de boa índole, de caráter. Ele era temente ao Senhor. Só que eu estou com um problema lá em casa agora, Eliseu. Além da escassez, eles estão querendo levar meus 2 filhos escravos devido à dívida que meu marido deixou. Querido, escuta isso aqui, olha para cá. Essa mulher se posiciona. Essa mulher se levanta. Eu não sei porquê, querido, que muitos de nós nos prostramos diante da dificuldade. Nós servimos a um Deus do impossível. Eu não sei porquê nós permitimos que a dúvida, a incerteza tome conta do nosso coração, a tal ponto que nós deixamos de acreditar que o mesmo Deus que operou no passado opera agora também. Eu não sei, querido, o que você está vivendo. Talvez você vai dizer para mim, Andressa, o que eu estou vivendo não tem nada a ver com luto, mas tem a ver com uma porta fechada. Andressa, meu momento não é momento de luto, não é momento de perda, mas é momento de enfermidade. É momento que meu marido está dizendo que não quer saber mais de mim, que a minha esposa está dizendo que não quer continuar o casamento. É momento que meu filho está tão na rebeldia, Andressa, que eu não sei mais o que fazer, eu não sei, querido. Qual é o problema, a dificuldade que você está enfrentando hoje? Mas eu venho te lembrar que o mesmo Deus que visitou aquela viúva, Ele está aqui. E o que está te impedindo de acreditar nisso? O que te impede? O posicionamento daquela mulher em meio à dor. Abaixa só um pouquinho. Bem baixinho. Por favor, obrigado. Senão eu soube muito. Aí vocês vão aguentar. O posicionamento daquela mulher, queridos, é o posicionamento que nós devemos ter hoje. Não permitir que a dor nos paralise. Não permitir que Satanás entre e leva nossos filhos, e leva nossos projetos, e leva os sonhos que nós acreditamos em Deus embora. Esses credores aqui, querido, está simbolizando o próprio Satanás. Eu não sei, não ia para esse lado, mas eu vou entregar, depois eu volto, porque eu escrevi aqui, se Deus permitir. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que o salário do pecado é a morte. E quem que vem cobrar? Muitas das vezes, querido, Satanás, ele bate a porta, ou ele entra, devido a um pecado meu, pecado teu, do teu marido, do teu filho. E quando ele entra para devastar. Ele entra para destruir o casamento. Ele entra para levar a paz embora. Ele entra para levar a sua sanidade mental embora. Ele entra com uma depressão, com uma crise de ansiedade. Ele entra com uma escassez nas finanças. Por quê? Porque já que matar eu não posso, que eu não tive essa autorização, eu só posso levar assim o grandão, deixar. Então, já que eu não posso, eu vou cirandar na vida dele e na vida dela. Aí Jesus está dizendo: até quando você vai continuar dando legalidade ao diabo? Até quando você vai permitir que o que sai da sua boca atrai demônios para dentro da tua casa? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você vigiar o que você tem que falar. Não adianta nada, queridos, entende isso aqui. Você vem para cá, dá glória a Deus, aleluia. Falar em línguas estranhas aqui. Se dentro da tua casa a língua aqui é falada, é palavra de maldição. Não adianta nada você dizer: Jesus, salva meu filho, salva meu marido, se o teu exemplo é de uma mulher rixosa.
minha casa, o pastor pode ir 300 vezes que nada vai acontecer. Que isso, Andressa? Sim, porque o que é isso? Ele vai lá e expulsa, você abre a porta, de novo o diabo entra. Ele vai lá e expulsa, você abre a porta. O que é isso? Por isso que muitas das vezes Deus não permite nem os pastores irem. Aí eu comecei a dizer que o pastor não gosta de mim. Ah, porque o pastor só olha para fulano. Tem as panelinhas dele. É porque isso, e começa a inventar um monte de coisa que eu estou dizendo. Não, porque eu já mostrei meu filho que não é para ele lá. Já mostrei minha filha que não é para ir lá. Por quê? Porque é você mesmo que está abrindo a porta, escancarando para Satanás entrar. Jesus está dizendo para mulheres e para homens aqui dentro: está na hora de você se posicionar como um servo de Deus. Satanás ele só não toca naqueles que estão realmente no esconderijo do Altíssimo. Aí a gente abre a Bíblia no Salmo 91, pastores, coloca lá como se fosse alguma coisa acontecer. Sobre a proteção é só abrir o céu e está tudo certo. Não é não. É viver debaixo dessas potentes asas. E quem é que está lá? Quem é obediente. Quem é que está debaixo dessas potentes asas? Quem se encontra nesse esconderijo? Quem guarda a língua. Quem vigia o que pensa. Aí Jesus diz: peraí, vocês estão achando o quê? Peraí, como é que é? Que adulterar é só ir lá e coabitar com alguém? Só de tu pensar, você já adulterou. A gente está vivendo num tempo em que muitos pastores, muitos pregadores têm vivido debaixo de uma pornografia. Isso aqui é muito sério, gente. Muitos pastores, muitos pregadores já não querem mais viver em santidade. Muitas das igrejas têm padecido, querido. Em muitos lugares que nós temos passado, Deus tem mandado denunciar, e eu preciso dizer isso aqui. Aí a gente vai e fala assim: mas peraí, se nem o pastor, se nem a liderança está fazendo, eu vou fazer. Então se ele for para o inferno, você vai junto? Vou falar igual eu falo com meus filhos. Você vai junto? Ou você vai tomar o seu posicionamento com Deus? Você vai entender que a salvação é uma coisa individual. A gente quer olhar para o ser humano como se ele, o outro ser humano, as nossas lideranças espirituais, como se eles fossem intocáveis. Super-homem, super-mulher. Colocamos tanta expectativa neles que quando eles caem, a gente cai junto. Porque o nosso olhar não está em Deus. A nossa comunhão não está com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus não nos deixa enganar. Deus dá discernimento a gente. O Espírito. Aí essa mulher está dizendo para Eliseu: você sabe a índole do meu marido. Então ela só pode reivindicar alguma coisa, pastores, porque o marido estava com a índole impecável. Aí a gente quer reivindicar diante de Deus. Senhor, a tua palavra diz que as tuas bênçãos seguirão a nosso querer. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai dar ordem a teus anjos a meu respeito. E a minha palavra também diz: filho meu, dai-me o teu coração. Oi? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Você quer viver debaixo da proteção divina? Obedência. Então você está dizendo: você quer reivindicar algo que você não está no direito para reivindicar. Assim como o filho de Zelofeade, elas só tiveram o direito atendido porque elas estavam na posição, meu Deus, de herdeiras. Elas estavam num posicionamento de herdeiras. O que é isso, Andressa?
Nós queremos que Deus faz para nós, com a casa toda bagunçada. Você lembra de Elias? Quando vai para aquele confronto, e a palavra de Deus vai dizer que ele vai para cá e juntar todos os falsos profetas de Baal. E de Azera. E quando se junta todos eles, ele diz: começa vocês o ritual. Se Baal responder com fogo, então ele é Deus. Agora, se Deus de Israel responder com fogo, então é ele que é o Deus. Eles clamam e até meio-dia nada acontece, porque é o tempo que Elias deu a ele. Eles retalham os seus corpos, sangram, clama Baal. E Elias, ironicamente falando, ele vai dizer: peraí, clama mais alto, porque talvez ele viajou. Ou talvez ele está dormindo. Nada acontece, agora Elias vai dizer: agora é minha vez. Mas antes de colocar o sacrifício, ele conserta o altar. Ele coloca tudo no seu devido lugar. A gente tem mania de pedir Deus para fazer justiça por nós. Toma cuidado. Você está clamando pela justiça de Deus? E o que você tem feito é justo diante dele? Porque se você está clamando pela justiça dele, pode sobrar até para você. Cuidado! Deus faça justiça por mim. Cuidado! Elias primeiro conserta o altar. Agora Deus fala com Gideão: Gideão, quebra os altares. Uau! Você entendeu? Levanta altares para a glória dele. Então, como que a gente quer dizer: Jesus, eu venho para uma campanha, eu venho crendo que o Senhor vai fazer, porque, né, Deus, eu estou vindo, né? Deus, eu acho que eu sou misericordiosa, mas a minha proteção, o meu cuidado, o cumprimento das minhas promessas só seguirão aos obedientes. Se tiver obediente, você já pega aí, porque vai haver milagre. Agora, se tu não está na obediência, meu irmão, o negócio vai tardar para o teu lado. Você vai ver quem chegou por último passando na tua frente. Você vai ver o novo convertido aceitou Jesus ontem. Você que está meses procurando uma porta aberta e nada aconteceu. O novo convertido segunda-feira já está trabalhando. E na porta do seu sonho ainda. Você vai ver a família do novo convertido mês que vem todinha aqui. E nada muda na sua casa. O que está acontecendo, será? Aí Jesus está dizendo: é mediante a sua entrega, é mediante a sua renúncia, que é que eu faço, que é que eu opero. Mas cadê a sua índole? Cadê o seu caráter? A gente quer bater no peito, igreja, e dizer que somos servos de Deus, e a gente não dá exemplo de servos. Chega lá no teu trabalho, ninguém nem sabe que você é cristão. No meio da tua vizinhança, as pessoas procuram qualquer outro, menos você, para olhar quando o negócio pega lá. Eu não quero nem que você levante a mão para não te envergonhar. Mas é uma pergunta para você raciocinar. Só para mexer com o seu raciocínio. Quantas vezes que está pegando fogo lá na casa do vizinho, que está tendo briga, que alguém está endemoniado, ele te procurou para você orar? Porque a gente está vendo eles dizendo: pega aí emprestado. Com quem? Com os vizinhos. Tem que ter comunhão. Eu, hein? Porque daí passa
passa por mim, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Só porque diz ser crente, você acha melhor que eu. Me vê aqui bebendo, me vê aqui explodando. Só sabe passar aqui e faz cara feia. Isso quando não diz que eu vou pro inferno. Que comunhão que eu quero comer? E quem disse que você é melhor do que aquele que está lá fora? Lembra de onde que Jesus te tirou? Jesus teve misericórdia de mim e de você, querido. Eu, Andressa, lembro muito bem de onde ele me tirou. Ele me tirou de dentro de uma casa de prostíbulo. Ele tratou os meus traumas, as minhas feridas, as mágoas, as mazelas que tinha na minha alma, pelos abusos sexuais que eu sofri. Ele me tirou dos vícios. Eu me lembro já que ele me tirou. Aí imagina eu agora levantar na cabeça, passando por alguém que está embriagado, se prostituindo. Misericórdia. Cair porque é safado. Levanta e cai. Vai na igreja de Jesus hoje. Abre a mão. Não existe mais com isso não. Imagina eu fazendo isso. Imagina se meu Jesus lindo tivesse desistido de mim. Imagina se eu tivesse olhado dentro daquele quarto de prostíbulo e dito assim: olha, que morra aí. Já te dei tantas oportunidades. E você não quis mudança. Então agora eu lavo as minhas mãos. Lavo as minhas mãos. Já entreguei na mão de Deus. Orar não ora mais. Só para de orar por alguém se Deus te disser Pai. Se Ele não falar, continue. É um depósito que você está fazendo diante dele. Continua semeando a tua oração. Por aquele teu filho drogado, por aquele teu marido adúltero. Continua clamando por essa tua mãe endemoniada. Não para. Jesus me visitou dentro daquele prostíbulo, querido. E ele disse para mim: Edma, Andressa, veste a tua roupa, filhinha, e vai embora. Escuta aqui. Só o pai faria um negócio desse. Só um pai de verdade que faria isso. Quem é mãe, quem é pai aqui já sabe. Quantas vezes você já foi em porta de bar, em tráfico, em bar e foi buscar teu filho? Tem mãe que é umas corajosas. Tem pai que é umas corajosas. Olha, não, desiste, não. Isso aí não, pro meu filho não, vou atrás. E vai mesmo. E tem uns que só voltam se levar o filho. Eu acredito que ainda existem esses pais que não desistiram dos seus filhos. Eu ainda acredito. Jesus, ele não desistiu de mim, querido. Mas ele falou: agora você vai passar pela fase da lapidação. A gente quer começar a fazer a obra de Deus sem antes passar por essa fase. Muitos pregadores, muitos pastores, muitas lideranças erram. A pessoa aceita Jesus hoje, e muitos deles amanhã já entregam o microfone na mão e diz: prega. A pessoa aceita Jesus hoje, e amanhã ele já está ungindo a missionário, a pastor, a obreiro. Por isso que a gente vê muita gente fracassando, envergonhando o evangelho, matando a fé de muita gente, porque não passou pelo processo da transformação. Sabotou esse processo. Hoje eu digo: se eu pudesse voltar atrás, eu não aceitaria que ninguém existe. Não aceitaria. Se eu pudesse voltar atrás, eu diria: eu, Andressa, ainda não estou pronto para esse dia. Por quê? Porque a unção traz o peso dela. Alguém
acha que pegar o microfone é simplesmente vir aqui na frente e falar o que quer, e a maneira que quer, está tudo bem, tudo lindo? E as retaliações que vêm depois? Alguém acha que vir aqui, pregar bonito, cantar bonito é o suficiente? Claro que não. Tem legiões de demônios esperando na porta da tua casa. Se tu não tiver querido preparar, se tu não tiver na obediência, eles entram do jeito que você quer ser. Eles entram para destruir a nossa família. Quando as coisas muitas das vezes começam a desandar e a gente começa a falar de Jesus por quê? Por quê? Porque você não tapou as brechas. Porque tu não vigiou. Pegou o microfone, falou do meu amor e tá de mal da irmã. Pegou o microfone, falou que me adora, que bendiz o meu nome e vive xingando o marido dentro de casa. Gente, tá na hora da gente aprender com Jesus de verdade. Ele está dizendo a única coisa que eu quero é que você renuncie às suas vontades. Às vezes a vontade de você sincero de ser humano e falar umas boas verdades na cara de fulano de Betão. Às vezes dá vontade de pegar um pelo pescocinho e torcer que nem uma galinha. É verdade ou não é, gente? Estou mentindo. A não ser o santo dos santos que estão aqui que diz não. Eu sou um poço de paciência, Luiz, de humildade, de mansidão. Então vamos passar você aqui, a sua passagem para o céu, vamos fazer porque você já alcançou a perfeição. Porque todos nós, até Moisés, homem muito manso, teve uma hora que ele não se suportou de ver alguém fazendo uma maldade com um de seus irmãos. E ele mata. Quem dirá nós? Então eu quero te dizer, querido, que nenhum de nós somos 100%. Que nenhum de nós somos. Mas quando nós abrimos brechas, legiões de demônios vêm. E o que eu faço agora? Corre para os pés do Pai. Confessa. Deixa que você alcança a misericórdia. Mas não fica pagando de santinho, não. Não fica escondendo o pecadinho, não. Não fica fingindo que o negócio não é contigo, não. É um poço de ignorância dentro de casa da tua mulher. É arrogante, soberbo, prepotente. Aí chega aqui na igreja, quer servir a aguinha na mão dos irmãos. Chega aqui na igreja, cumprimenta os irmãos, dá um abraço caloroso. E em casa, age como a esposa pior do que o joelho. Mas você não está muito diferente não, muito longe não, irmão. Você acha que nem a Fiona. Então está na hora a gente trazer para fora, de verdade, a princesa que nós somos, o príncipe que você é. Jesus te chamou para ser gentil. Jesus nos chamou para ser manso, para ser humilde, para sermos verdadeiros, para sermos luz. Oh, gente, oh meu Deus, Espírito Santo. Aleluia! Quantos de nós estão sendo confundidos com trevas? Porque as pessoas não conseguem ver luz em nós. Aí quando você abre a boca e diz assim: aí eu sou da igreja. Você é o quê? Você é da igreja? Você não falasse, eu nem sabia, menina. Porque suas atitudes, seu comportamento não diz. Aí alguém vem e te oferece uma cervejinha, um cigarro. Não, mas eu sou da igreja. Você é? Então está na hora, querido, da gente vestir verdadeiramente a camisa de Cristo. Esse evangelho ele não julga. Não. Ele acolhe. Esse evangelho lembra para mim e para você que de onde nós viemos. Eu era um tistão. O sacerdote Josué, o Senhor falou para eles: vem cá, meu tistãozinho, vem cá. Deixa eu te lavar. Não, irmão, não vem não. É o sacerdote Josué. Vem cá, deixa eu te lavar.
Deixa eu te purificar, te colocar novas vestes, te colocar um anel, te dar o nome de filho de novo. Porque tem gente que está no nosso meio que já não sabe nem quem são mais. Já perderam sua identidade de filho. E a gente está aqui para ainda dar mensagem, gente. Porque essa mulher, ela leva primeiro, antes de qualquer coisa, para eles é o caráter, a índole do marido. E para ela aí, ela também tinha o mesmo caráter, a mesma índole. Espírito Santo. O que alguém que convive com você pode dizer a teu respeito aqui na frente hoje? Se hoje fosse um culto de ação de graça para o seu aniversário, o que a tua família viria aqui na frente falar sobre você? Oi? Compra e não paga. É mentiroso. Eu vejo mentir na cara dura, só olho de lado e falo, não é verdade não. É briguento mesmo. Eu sou crente, mas meu braço não é. Nem a língua também. O que a sua família poderia dizer a teu respeito aqui hoje? Como que você é conhecido dentro da tua casa? Porque está tsunami, tá? Escuta isso aqui, gente. Pelo caráter, porque ela já estava observando. Não foi um negócio da noite pro dia, não. Tem gente que julga a gente da noite pro dia, né? E a gente hoje já fala, nossa, é tudo isso. E começa a desdenhar da gente. Nem conhece, nem convive, nem sabe quem a gente é. Mas às vezes por uma falhinha nossa, né? Decreta, rotula a gente do jeito que eles quiserem. Mas Eliseu, ele está passando, a Sunamita está observando. Ele vem para cá, a Sunamita observa. Ele vai para lá, ela observa. E ela começa a olhar para ele com um olhar de ternura, com um olhar de admiração. E começa a dizer, olha meu marido, vem cá. Tem marido, tá, gente? Tá olhando com o segundo olhar não, tá olhando com o olhar de ternura. Tá teu marido, tá, gente? Cuidado com o seu olhar, teu marido, tá, gente? Aí ela falou, vem cá, meu marido. Eu estou observando esse moço. Que ele é um santo homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Tem gente te observando. Uma nuvem de testemunho, como disse o próprio Deus. E qual é o testemunho que ele vai dar de você? Qual é o testemunho que ela vai dar de você? E conhecereis a árvore pelo fruto. É pelo fruto. E falar de fruto é falar do caráter. De novo. É falar do caráter. Está lá seu filho, vendo que você está sendo o maior falso com a irmã. Porque em casa você taca a língua nela. E está teu filho vendo você na igreja, bajulando, abraçando, elogiando a irmã. Você acha que teu filho vai crescer como? Ele vai seguir o exemplo de quem amanhã? Aí está lá você dizendo para o teu filho, olha, se fulana que é o devo vier aí, você diz que eu fui para casa da tua avó, que eu fui para casa do lado. Mas eu não estou em casa. A fulana baixa na porta. Teu filho que atende. Minha mãe não está aqui não, não, foi para casa da minha avó. Aí amanhã teu filho mente para você. Você vai repreender ele, o que ele vai dizer? Mãe, você mente também. Pai, você disse para mim falar com teu colega que você não estava em casa. Só que você não queria ir com ele. Não queria ajudar ele naquela hora. Enfim. Então eu quero te dizer, querido, que nós somos espelho dos nossos filhos. Se hoje o teu filho viesse testemunhar de você, que você passaria vergonha. Ou o teu nome seria exaltado pelo Senhor. E é difícil, tá, gente? Sabe por quê? Porque às vezes a gente não se auto-examina. Não fazemos a autoavaliação.
das nossas atitudes. E a gente às vezes daí baixa o peito e fala assim: não, eu sei que meu filho ia falar que tá só coisa linda, maravilhosa. Eu sou um exemplo de pai e de mãe em casa. A minha esposa não tem que reclamar dele, não, vai. Tem certeza? Tem certeza? Passa mais tempo com o celular do que com a esposa. Passa mais tempo com o celular do que com os filhos. Será que na tua casa, querido, Jesus está lá? Será que Jesus está lá na tua casa? Ou como diz aquele louvor, ele só passou, passa lá em casa. Ou ele está lá na sua casa? Porque eu quero Jesus na minha casa para fazer morada. Como diz, quando ele estava com os discípulos, ele falou: não vai não. Ele nem sabia que era Jesus. Que já se faz tarde. Fica conosco. Será que Jesus tem prazer em estar na tua casa? Ou ele está olhando e está vendo o quão hipócrita que você é? Que o adora apenas de lábios, o coração está longe dele. Sabe por que é difícil ouvir isso aqui? Porque ninguém quer ser confrontado. Eu não quero, gente, faz de mim. Eu não quero ser confrontado. Eu quero que Jesus fale para mim: ai, você está tão linda. Toma essas atitudes. Mas quando ele vem e fala: te conserta. Ô Jesus, aonde? Ele aonde? Deixa eu mandar uma luz aí para você ver aonde. Esses dias ele falou para mim: filha, ótimo. Não foi orgulhosa. Eu falei: não, Deus, não foi. Você foi orgulhosa, vai lá e pede perdão. E aí, isso aqui não foi um irmão que falou para mim. Foi Jesus. Glória a Deus. Eu não sei porque Jesus me levou para esse lado, a gente está aqui. A gente faz uns posts, faz um negócio todo. Mas ele sabe por quê. Aí Jesus está falando comigo, com você aqui, querido. Quando alguém fala sobre o teu caráter, mais de uma vez, se preocupa. Você é muito orgulhoso. Veio um e falou: tudo bem. Veio outro e falou de novo: você é muito orgulhoso. Aí veio o terceiro: opa, tem uma coisa errada. Mas Andressa, eu não devo nem falar que as pessoas estão falando, mas cuidado, que haverá sinais de como as pessoas realmente estão te vendo, de como você se auto-sabota e não percebe. Então, se mais de um está chegando até você e falando que você é orgulhoso, que você é soberbo, que você tem agido com falsidade, está na hora de você rever os seus conceitos diante do Senhor. Está na hora de você analisar o seu caráter diante do Senhor. Isso aqui deveria ser, sabe o quê? Está parecendo mais um culto de doutrina. Pastor, está parecendo um culto de doutrina e não de campanha. Mas a roupa suja, André, se deve se lavar onde? É na casa do vizinho? Aonde, irmão, você falou? Em casa? Então a gente está em casa. E o pai resolveu juntar os filhos. Porque tem hora que a gente vai brigar com um, a gente briga separadamente. Mas tem hora que a gente chama todos os filhos, não sei se você é igual eu, coloca todo mundo no quarto, ou todo mundo na sala, vem cá, que eu vou falar todo mundo igual. Para a gente receber esse azeite e sermos cheios, de igual modo, todos, é necessário que todos se esvaziem. Para se encher é necessário estar vazio, certo ou errado? Pode se esvaziar hoje? Coloca para fora diante dele. Você não quer falar para o irmão escutar que está pregando? Não tem problema não, pode falar só com Deus. Mas a Bíblia diz: confessar os meus pecados uns aos outros para que sejam curados. A igreja não precisa, todo mundo saber, vai da tua liderança. Busca alguém de tua confiança, pede Deus direção, mas não fique escondendo. Porque vai acontecer
entristecer a sua alma. A sua vergonha, a sua nudez, uma hora ou outra vai vir à tona. Adão e Eva não tem como se esconder dos olhos de Deus. Ele só perguntou onde vocês estavam, porque ele queria que você confessasse o que você fez. Aonde estavam? Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Ele só queria que eles confessassem, que eles admitissem que pecaram. Deus só quer de mim e de você que a gente despoja, gente. Que a gente coloca para fora tudo aquilo que tem nos contaminado. Esse seu pensamento maligno. Às vezes a irmã não tem nada contra você, mas Satanás te acertou com uma seta do inferno. Que todos os dias quando você olha para cada irmã, a irmã já estava quietinha na Deus. Tá olhando de café pra mim. Falei? Não gosto de mim. Não gosto de mim. Você toma birra da irmã e acerta os outros ainda contra a irmã. Está na hora de você pedir Jesus, Jesus me dá um divórcio. Porque o amor não suspeita mal. Ele não ira, não se ensoberbece. O amor não é egoísta. Está na hora de você começar a olhar para o teu irmão com um olhar de misericórdia e dizer: Deus, assim como eu quero misericórdia na minha vida, tenha misericórdia dele. Falou mal de mim, eu sei. Falou mal de mim, quis ver a minha queda, mas eu não quero ver a queda dele. Eu quero que o Senhor entre lá, Pai, e perdoe ele, sara ele. Está todo ferido, todo machucado. E ele está caçando alguém para descontar e está descontando em mim. Eu sou o alvo da vez, mas eu não quero retribuir com mal. E se convém. Está na hora de você despojar hoje. Você vai fechar os teus olhos ainda sentado. Ainda sentados. E vai despojar. O que você tem para despojar aqui, homem? Feche seus olhos nesse depósito. O que será que você tem para despojar hoje? Tem uma gíria na linguagem comum que a gente ouve até crente dizendo: vou na força do ódio. Vai não, meu irmão. Eu vou lá, mas estou só o ódio. Vai não, meu irmão. Então não vai não. O que você for fazer para o outro, se você for na força do ódio, só no ódio, Deus não se agrada. E a consequência vai vir. Porque você está semeando o ódio, então você vai colher o ódio. Então Jesus está dizendo: vai na força do meu poder, na força da misericórdia, na força da compaixão, na força da empatia. Ainda com os olhos fechados, eu quero te dizer uma coisa. Eu escrevi várias coisas aqui para dizer Jesus amado, mas Jesus nem deixou ler, nem deixou falar sobre. Mas eu quero finalizar sobre algo aqui. Eu não sei porquê, mas Jesus está mandando dizer essa parte aqui. No versículo 5, ainda do capítulo 4, 2 Reis, o Senhor está falando que os filhos estão trazendo as vasilhas para a mãe, para ela encher com azeite. E esse azeite, você sabe que ele passa uma transformação de um azeite comum para um azeite milagroso, sobrenatural. Ela recebeu uma palavra liberada agora pelo profeta. Chega em casa, fecha a porta. Depois que pegou vasilhas emprestadas, fala sobre comunhão. Vazias, começa a encher juntamente com teus filhos. E só está dentro que Deus colocou no meu coração lá em casa. Só está dentro quem é íntimo. E quando se entra, a porta fechada, está dizendo: fechando as brechas. Fechando as brechas para que o inimigo não entre. Escuta isso aqui. E milagre, ele só é exposto na hora certa. A gente só conta o testemunho quando a gente já está preparado para contar o testemunho. Que até o testemunho a gente precisa estar preparado para contar ele. Então a mulher está dentro de casa com seus filhos, vivendo o maior milagre da sua vida. Só que os filhos aqui, o Senhor palestrou no meu coração lá em casa, eu preciso entregar para você. Que é o versículo 5. Eles estavam trabalhando em equipe, em conjunto. E quando eles traziam as vasilhas, pastores, a mãe enchia
O que quer dizer isso, Andressa? A igreja, ela só fica de pé, ela só cresce, só vai para frente quando trabalhamos em conjunto, quando trabalhamos com o mesmo alinhamento, quando trabalhamos com a equipe, não com rivalidade, não com panelinha. A igreja só cresce e o nome do Senhor é glorificado em nós quando todos com o mesmo foco estão alinhados no mesmo propósito, estão olhando para as almas, estão buscando as almas, que é o nosso trabalho, e estão cuidando delas juntos. Isso não é trabalho apenas para pastores, para liderança, mas para todos nós da igreja. A gente vai, evangeliza, a alma aceita Jesus, o pastor começa a cuidar da igreja, e o que a gente faz? Ligamos entre nós e colocamos a alma para fora. A gente falou comigo, André, você observou uma coisa? Que todas as vasilhas estavam vazias, e em conjunto, quem está dentro trabalha para encher as vasilhas que estavam vazias. Em equipe. Eu não sei, gente, o que está acontecendo. Eu não sei o que você esperava ouvir, mas Deus está dizendo para alguns que não estão no mesmo alinhamento: vem para o meio. Alguns que até parecem pastores que estão no alinhamento, mas pelas costas só Jesus sabe. Aí Jesus está dizendo: abre mão disso, abre mão dessa fofoca, vai. Abre mão dessas intriguinhas, abre. Isso não condiz com o teu caráter. Jesus já começou a transformar você já há muito tempo, só que você está voltando às mesmas práticas de antigamente. Está voltando a ser mexeriqueira, que ele é só mulher, não, tem homem fofoqueiro também, gente. Tem homem fofoqueiro também. A gente vai visa muitas mulheres, que nós somos a maioria, e a maioria muitas das vezes dá trabalho mesmo, mas tem homem também que é fofoqueiro, que arruma confusão. Tem homem que é invejoso, que quer o lugar do outro, quer o sal do outro. Tem, gente, tem. Só que Jesus está dizendo: mas para com todo esse negócio, para com esses mimimi, vem por ele, agarra a mão de verdade, porque